Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. É Yeshua, e me refiro a Jesus Cristo. Ele, verdadeiramente, é o ser divino que deixou os céus tomando essa forma humana com o objetivo de poder cumprir a vontade de Deus. Qual vontade? Bem, como mencionamos na semana passada, na metade do capítulo 1 da carta aos Colossenses, onde se fala sobre Ele nos redimindo, derramando seu sangue e comprando para nós a salvação, o perdão de pecados, pelo qual nos tornamos servos do Deus vivente. Quem é Ele? Ele é Yeshua HaMashiach, como já disse, Jesus Cristo. E quero que vejam algo que Paulo revela, porque, deixa eu te dizer isso, muitas pessoas, obviamente, pessoas que não são crentes, eles não entendem. Mas também existem outras pessoas que, se você lhes perguntarem, dirão que sim, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Yeshua. Mas se você indaga um pouco mais e pergunta, você realmente crê que ele é o Filho de Deus? Você sabe o que isso significa? Você acredita que ele é divino? Crê que Deus se fez homem e viveu sobre essa terra? Muitos deles dirão que, bem, quero crer no Evangelho. Eu aceitei e quero ir para o céu quando morrer, mas não me interessa conhecer sobre toda essa teologia. Então, se é assim, não te interessa conhecer a Deus, porque é através da verdade que nossa relação com o Deus vivo é aprofundada, amadurece, cresce até chegar a ser o elemento que será convertido no aspecto mais satisfatório da nossa vida. Quando você conhece a Deus, se apaixona por Ele. Abra a tua Bíblia e vem comigo para o livro de Colossenses capítulo 1, e já estamos prontos para o versículo 15, e vamos enfocar só em alguns versículos, porque eles são muito importantes. Eles contêm fortes implicações teológicas, e não é difícil. Não precisamos ser doutores em teologia para entender a simples verdade que está plasmada aqui. É muito clara. Tudo o que devemos fazer é ler as palavras e acreditar nelas. Então, vamos, como eu disse, a Colossenses capítulo 1 e começamos desde o versículo 15. Esse versículo começa com um pronome. É um pronome demonstrativo que nos fala de Jesus. Diz quem, e esse quem é Jesus, é a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem é muito importante porque é a palavra grega ikon. E devemos compreender essa palavra da seguinte maneira: é algo que representa de maneira perfeita, perfeitamente isso que vinculamos a ela, ao que lhe vinculamos de forma única. Expressa de maneira exata essa relação, e estamos falando de um vínculo entre o Pai e o Filho. E as Escrituras nos dizem que o seguinte, que Yeshua expressa de maneira poderosa, perfeita, completa. Ele expressa a imagem, o caráter, o propósito, absolutamente tudo com respeito ao Deus Pai. Versículo 15 diz: quem é a imagem do Deus invisível? Não podemos ver a Deus o Pai, mas o Messias se fez carne humana e expressou tudo o que tem a ver com Deus, o Pai. Ele é o primogênito sobre toda a criação. E prestem atenção a essa palavra, primogênito. É uma palavra de autoridade, uma palavra de controle, uma palavra de superioridade, assim que ele é superior.
ele tem a primazia sobre toda a criação. Mas a pergunta que você deveria se fazer é essa: por quê? Por que Yeshua tem a superioridade sobre toda a criação? Ele vai nos dizer o porquê e é porque nele foram criadas todas as coisas. Isso é muito relevante aqui porque estamos observando uma revelação de suma importância. Podemos regressar a Gênesis 1, versículo 1, onde diz, deixa que ele pronuncie essa palavra em hebraico: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas isso é o que Paulo revela, que não foi Deus o Pai, senão que foi Deus o Filho divino de Deus. E notem que o Messias não foi criado. Direi isso novamente. É um erro, é uma heresia e não tem fundamento bíblico a ideia de que o Messias tenha sido criado. Não, ele criou todas as coisas. Ele é a fonte da criação. E aprenda isso, anote aí, para que isso elimine qualquer conceito equivocado que você tenha, e é que devemos recordar que nunca houve um tempo no qual ele não existisse. Vou repetir. Nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. E o que significa isso? Que ele sempre existiu, eterno para o futuro, mas também eterno para o passado. Ele é o Filho eterno de Deus. E, portanto, lemos agora o versículo 16, que nele foram criadas todas as coisas. Que coisas? As coisas que estão nos céus e as coisas que estão sobre a terra, visíveis ou invisíveis, já sejam tronos. E essa palavra trono é como o trono de um rei. É como uma palavra de autoridade, um lugar de administração governamental, já sejam principados. E essa palavra principados provém da palavra grega para senhor. Assim que já seja uma autoridade governamental, uma autoridade sobre algum domínio, já seja um poder ou autoridade, diz, todas as coisas foram criadas por ele e para ele foram criadas. Agora, observem que todas as coisas, todos esses principados, essas autoridades, esses governantes, quem quer que seja, todas as coisas, se faz mais fácil de entender. Todas as coisas foram criadas por ele. E aqui está uma chave importante, e para ele. Você foi criado para ele. Mas a pergunta é, estás vivendo para ele? Estás fazendo a sua vontade? E uma das coisas que vai trazer um resultado, que vai transformar a tua vida, é se você realmente crê que o teu Salvador é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas no passado, no presente e de todas as coisas que ainda serão criadas. E que vem à minha mente quando falo das coisas que serão criadas é o estabelecimento do reino de Deus. Realmente devemos entender a superioridade do Messias. Que ele é Deus Criador, que ele é aquele que não somente criou todas as coisas por ele, senão que isso é muito importante. Todas as coisas que foram criadas para ele. E vamos agora para o versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele. A palavra aqui é se suportam, ou talvez uma melhor maneira de traduzir, consistência, ou seja, permanência. Permanecem, se conservam juntas, e isso tem certa importância científica. E por que digo isso? Podemos olhar para algo e dizer exatamente do que está feito, ou seja, quais os materiais que os constituem. Já seja que esteja feito desse elemento ou daquele elemento, de uma combinação de moléculas, tudo isso nós entendemos hoje. Mas existe algo que não entendemos. E você pode confirmar com os cientistas, que é como é que todas as coisas se mantêm juntas. O que é que causa que elas permaneçam unidas entre si?
que causa que esse livro simplesmente não seja feito de pedaços, porque permanece unido. Por que permanece unido? E não temos uma resposta científica para isso, mas sim temos uma resposta bíblica. E qual é? Que nele, através dele, por ele, todas as coisas são consistentes, permanecem. Ele as mantém unidas. Se não fosse assim, as coisas simplesmente se desmoronariam e seriam feitas pedaços. Ele é aquele que as mantém. Assim que a obra da criação de Deus, e falo do Filho de Deus, sua obra de criação, realmente está em progresso. Ele as invocou ao criá-las, e ele é quem faz com que elas permaneçam assim. Elas têm sua consistência, sua continuidade, são mantidas unidas nele. Leiam agora o versículo 18, todavia enfatizando quem ele é, diz: ele é a cabeça do corpo da igreja ou da congregação. A primeira coisa ao que as Escrituras se referem aqui, nos ensinam e nos revelam. Quando falamos de toda a criação, o que é o mais precioso para ele? O que as Escrituras nos dizem? Se trata da igreja. E a palavra igreja, a palavra que se utiliza aqui é eclésia, e fala sobre aqueles que foram chamados. Tu estás aqui e sai para fora. Vemos esse mesmo termo ser utilizado no Antigo Testamento. Vemos isso quando se trata de Abraão. Ele recebeu um chamado para sair de onde ele estava, o que quer dizer que Deus queria trazer mudanças à sua vida. De maneira consistente, ao vermos a Torá, quando vemos os profetas, quando vemos os escritos da Bíblia no hebraico, e quando vemos o novo pacto, especialmente no livro de Apocalipse, uma vez mais, Deus chama seu povo: saiam da Babilônia. Babilônia se usa ali como império de impiedade, de idolatria, de sensualidade, de materialismo. Ele diz abertamente: saiam dela, povo meu. E o que é precioso aqui é esse conceito de pessoas que saíram das coisas desse mundo para abraçarem as coisas do mundo vindouro. Qual é este mundo vindouro? Se refere ao reino. São aqueles que têm um chamado de reino. Assim que sempre que você ouvir a palavra igreja, entenda que são aqueles que foram colocados abaixo à autoridade e a uma esperança segura de reino. Então, o que é mais precioso? Ele é a cabeça, o corpo. O corpo do qual nos fala é a igreja, e ele é o princípio. Agora, princípio do mesmo que no livro de Gênesis, e por certo, Gênesis é no hebraico a palavra Berashi, o princípio. E o que a Escritura nos diz é que devido a Deus houve um princípio. Ele o causou. Ele é o princípio de tudo. Da mesma maneira, tanto a primeira criação como a nova criação, falando da congregação do Senhor, a qual ele se refere aqui e que será mais notável nos próximos minutos, quando se refere ao corpo. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que ele tenha em todas as coisas o Messias e Yeshua, que ele tenha, e essa palavra é primazia, que quer dizer que ele é primeiro diante de todas as coisas, e todas as coisas se submetem a ele, e isso se torna algo muito simples. Quem é Yeshua? Ele é Deus, o Deus Criador. Agora, crê nessa falsa doutrina unitária? Bem, já mencionei antes, Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escute, Israel, o Senhor teu Deus é um, mas entendamos que a palavra Echad é uma palavra composta. Eu creio firmemente no Deus Pai, no Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que frequentemente é chamado teologicamente como Trindade, ou Meshualash, no hebraico, ou Deshilush, é um triângulo chamado Shilush, no hebraico. E o que eu estou dizendo é que essa ideia de um Deus trino
Não é algo que vem somente no Novo Testamento. De fato, se você estuda, e eu não recomendo isso como uma verdade, porque não é verdade, mas quero sinalizar algo. Quando vemos El Zohar, uma escritura mística do judaísmo escrita há 1900 anos, também fala sobre aspecto trino de Deus. E por isso, quando adoramos a Deus, dizemos Kadosh, 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 Hashem Sebot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Assim que essa ideia de trindade não é algo novo. Não é simplesmente uma doutrina cristã. É algo que no judaísmo também se entende. Agora, eles não admitem publicamente, nem diante da comunidade cristã, mas eles conhecem bem que existe Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus Espírito Santo. Eles entendem que o Filho de Deus é mencionado no Antigo Testamento, onde veremos menções no livro de Daniel em alguns meses, quando estudaremos. Vejam o final do versículo 18 que diz: esta cabeça, este primogênito entre os mortos, a fim de que em tudo ele tenha a primazia. Versículo 19. E aqui existe uma verdade bíblica importante. Teologicamente, diz que nele, referindo-se a Yeshua, Jesus, nele lhe agradou. A quem lhe agradou? Bem, a intenção é que agradou a Deus, seu Pai. Nele foi agradável que toda a plenitude da deidade, a mesma essência do Deus vivo, que nele a plenitude da deidade habitasse. Essa é uma seção, quando vemos este grupo de versículos, começando com o 15 e indo até o 19, vemos uma evidência bíblica de grande peso que respalda a divindade do Messias. Não poderia ser mais claro. Foi agradável a Deus que em Yeshua habitasse a plenitude da deidade. Continuamos, temos o versículo 20, e que por meio dele se reconciliaram. O que se reconciliou por ele? Todas as coisas nele, tendo feito a paz. Agora, essa é uma palavra que nos fala de reconciliação e relação, que é através do Messias, nele. Quem é ele? Yeshua, o Filho de Deus. Eu posso estar seguro da minha salvação, porque foi obra de Deus. E o que Deus faz? Qualquer coisa que Ele faça, a faz perfeita. Deus nunca cometeu um erro e nunca o fará. Ele é onipotente, todo-poderoso. Portanto, posso estar seguro e tenho confiança que o que Deus disse, e a Bíblia diz que Ele não pode mentir, portanto, o que Ele disse é verdade. Algumas vezes não digo mentiras, mas pode ser que eu diga algo que eu não possa cumprir. Estarei aí às 10 da manhã. Saio da minha casa às 9, com tempo de sobra para chegar a tempo. Eu gosto de chegar mais cedo aos meus compromissos. Mas, de repente, acontece um acidente e simplesmente não sou capaz, não tenho a faculdade ou a suficiência para levar a cabo o que me propus. Mas a Deus não passa esse tipo de coisa. O que Deus disser, Ele fará. E podemos estar seguros, temos a confiança de que Ele reconciliou todas as coisas nele, no Messias, havendo feito a paz. A Escritura diz, de artu amitos, por meio do sangue da sua cruz. Observem que Paulo regressa uma e outra vez à cruz em suas cartas. À cruz, à cruz. Atualmente estou ensinando uma série na nossa plataforma na internet e você pode vê-las em inglês em loveisrael.org ou no nosso canal do YouTube, também loveisrael.org, sobre 1 ao Coríntios. Já chegamos no capítulo 2 e Paulo diz: ouçam, amigos, eu determinei que meu desejo era ir a vocês não com palavras eloquentes, não com sabedoria humana, não com extravagância ou dinamismo, senão diz que me aproximei de vocês por baixo. De que forma? Ele diz, desejando somente saber de Cristo, fazer que conheçam a Cristo e ao crucificado. Paulo sempre se enfocou, seu ensino sempre se enfocou na cruz. Por qual razão? Muito simples. A cruz fala sobre seu amor.
seu amor que nos salva. Sabe do que mais a cruz nos fala? De juízo. E, portanto, unicamente, prestem muita atenção, só quando eu entendo que Deus julga, que Ele tem ira e que é fiel para derramar sua ira, Ele deve julgar o pecado. E qual é o maior testemunho disso? A cruz. E por isso que as pessoas que hoje estão confundidas e não querem jamais mencionar um Deus que está irado, que julga, eles não entendem a simples verdade da Escritura. Eles não entendem a cruz. Aqui Paulo, de novo, toca no ponto e diz: havendo feito a paz por meio do sangue da cruz, e por meio dele fez essa paz. Já sejam que falemos de coisas que estão na terra ou coisas que estão no céu. O que diz aqui quando menciona essas coisas? Ele faz paz na terra e nos céus. Nos fala de uma paz total, uma paz completa. Não há nada. É isso que ele está tentando dizer. Não há nada que Deus não possa reconciliar nele pelo sangue da cruz. A cruz tem um poder sanador, um poder para prover todas as coisas, de modo que sejamos transformados para ter uma relação eterna com Deus, recebendo poder para cumprir os propósitos de Deus. Mas aqui é um problema. Muitas pessoas dizem: eu aceito a cruz, eu sei que ele morreu aqui, sei que ele derramou seu sangue, sei que sou perdoado graças a isso. Mas o resultado está em que eles não têm interesse nos propósitos da cruz. Não só o propósito de nos salvar, de nos tirar do juízo que deveríamos enfrentar e tomá-lo para si. E o outro propósito, que era que a vontade de Deus pudesse ser uma realidade em sua vida. Esse é um dos propósitos desta relação restaurada, que você seja reconciliado com Deus para seus propósitos. Para isso, Ele está trabalhando em tua vida para que sua vontade seja cumprida através de ti. Precisamos lembrar disso. Vamos ao versículo 21. E vocês antes, aqui falando da condição prévia à salvação, diz: e todos vocês estiveram distantes, ou eram estranhos. E, de novo, é uma palavra de relação falando de uma relação rompida. Diz, vocês, não fala de ninguém especificamente. Isso aplica para todas as pessoas, porque todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Portanto, antes estavam distantes ou eram estranhos. E ele diz, também eram hostis. Realmente é uma palavra para um inimigo, mas de uma forma diferente. Assim que diz, antes eram estranhos, estavam distantes de Deus e éramos até mesmo hostis para Deus. Isso é importante, porque isso aplica para todas as pessoas. Porque antes de chegar a crer, você era um inimigo de Deus. E não estou dizendo que Deus te via como seu inimigo. Não, Ele te amava. Ele queria reconciliar-se contigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, mas a Escritura disse que nós temos inimizade com Deus. E isso é algo que as pessoas necessitam entender. Antes que você recebesse o Evangelho, e essa é a única maneira de que isso mude, e é só pelo Evangelho que temos uma mudança onde não somos mais inimigos de Deus. E, de novo, nós sentíamos que Deus era nosso inimigo, e não queríamos ter nada que ver com seus propósitos. Agora, ele vai falar. Quando entrarmos na segunda parte do capítulo 2, em algumas semanas, ele vai falar sobre a religião falsa. Muitas pessoas falam de Deus. Eu amo a Deus. Mas aqui está o problema. Esse não é o Deus da Bíblia, não é o Deus das Escrituras. Por exemplo, falamos alguns minutos sobre o Islã. Muitos cristãos, um número crescente de cristãos, estão acreditando em uma mentira, segundo a qual Alá, o Deus do Islã, que não é um Deus, mas o fruto da imaginação de uma pessoa, que ele é Deus, que ele é o mesmo Deus de Israel. Mas quando vemos o Corão e os atributos de Alá e o que está escrito sobre ele, o que são seus propósitos e sua vontade,
vão contra a revelação da Escritura em nossas Bíblias. É errado, escutem bem, é ofensivo para Deus que digamos que Alá e o Deus de Israel são o mesmo Deus. Isso é uma mentira do inferno. Devemos entender a revelação de Deus. E o que as Escrituras dizem é isso: até que recebamos as boas novas, não deixamos de lutar contra ele, não deixamos de vê-lo como inimigo. Por quê? Seus propósitos não são os meus. Seus propósitos são contrários ao que eu quero. Eu sou devoto a mim mesmo, ao invés de me submeter a ele. Então, diz de novo, também vocês antes eram estranhos e distantes e hostis em suas mentes com relação às suas obras. Que tipo de obras fazíamos? Aqui diz que eram obras malignas. Então éramos hostis em nossas mentes. Porque o que era que havia ali? Um desejo por tudo o que é maligno. O que significa maligno? Muito simples. Tudo que vai contra os propósitos de Deus. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O mal, ou uma obra maligna, é aquilo que vai contra a vontade de Deus. E quando Deus era nosso inimigo, esta era a maneira como nós nos comportávamos. Víamos a Deus como nosso inimigo. Mas será que éramos conscientes disso? Poderíamos ter nos dado conta disso antes? Isso é irrelevante. Nosso comportamento demonstrava que nós batalhávamos contra Deus pela nossa maneira de pensar. Mas o que acontece? Observem o versículo 22. Mas agora, que já foram reconciliados no seu corpo de carne através da morte. Ele continuou dizendo que o corpo de Messias foi oferecido. Ele morreu. Onde morreu? Na cruz. E diz: ele fez isso para que possamos nos apresentar santos, sem manchas e completos ou perfeitos diante de Deus. Não é maravilhoso que através da sua morte, entregando o seu corpo, nós sejamos reconciliados? E aqui diz que somos apresentados. Ele nos apresentará como santos, sem manchas e perfeitos diante dele. Isso é emocionante. Isso é um presente maravilhoso e a única maneira pelo qual você pode ser apresentado a Deus Pai pelo Filho é recebendo a mensagem da cruz, o qual é fundamento da mensagem do Evangelho. Minha esperança é que você já tenha feito isso. Encerro com isso. Até a próxima semana. I'll close with that until next week. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.